Graça e a paz, queridos. Para mim, para a Débora, para o Atos, é um privilégio estar aqui com vocês nesta noite. A Lagoinha faz parte da nossa história. Há 14 meses atrás, quando nós largamos tudo no Brasil e fomos para o campo no Oriente Médio, a Lagoinha foi uma das igrejas que nos abençoou tremendamente para que nós pudéssemos nos mudar, comprar o carro, os móveis, pagar o primeiro ano de aluguel. Então essa igreja para nós é muito especial. Além de ser uma parceira da Mais, é uma igreja que tem orado por nós, né? A Pati, o pastor Lucinho, toda a equipe de missões aqui sempre em contato conosco, e a gente ama muito essa casa de oração, essa casa de Deus. Para nós é um privilégio estar com vocês nesta noite. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da realidade que nós temos vivido no Oriente Médio e o contexto que nós temos servido. A Jordânia está na posição 30 na classificação de perseguição religiosa, mas nós atuamos no Iraque, atuamos na Turquia, no Líbano, na Palestina, no Egito, em lugares onde a igreja tem sofrido muito. E como bem o pastor disse, essa peça é o nosso pão diário. No Egito, os nossos projetos, eles visam socorrer os familiares dos mártires decapitados no começo do ano lá na Líbia, porque eram cristãos. E nós choramos com as viúvas, choramos com as mães e com os pais, e a gente tem sofrido lado a lado com esses nossos irmãos e irmãs lá no Oriente Médio. E eu quero começar, que vocês vejam um vídeo agora que fala sobre perda. E o quanto eu e você temos que aprender a valorizar a liberdade que temos. Pode soltar, por favor, o primeiro vídeo, o Ajude a Síria? Centenas de milhares de sírios já morreram nessa guerra que já chega a quase 5 anos de terror. Igrejas foram destruídas, cristãos têm sido perseguidos por todo o país. Em nosso país, a Jordânia, nós já recebemos 2 milhões de refugiados sírios, muitos deles cristãos. E eu e a Débora pastoreamos uma igreja de gente que perdeu tudo. Muitos são refugiados sírios, chegaram lá apenas com a roupa do corpo. Outros são refugiados iraquianos e perderam tudo também por causa da perseguição do Estado Islâmico lá no norte do Iraque. Esse é o nosso contexto, um contexto de perda, um contexto de guerra, um contexto de luto, um contexto de sofrimento, mas principalmente um contexto de perda. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre aquilo que a gente tem que perder. Geralmente a gente ouve mensagens que tratam acerca do que a gente pode ganhar em Cristo. Glória a Deus por isso. Realmente a gente ganha muito em Cristo Jesus e nós vamos seguir ganhando até a eternidade quando nós estivermos lado a lado com Ele. Só que ser discípulo de Jesus também vai gerar perdas. E nós temos visto dia a dia cristãos pagando um preço altíssimo em nossa região por causa de sua fé em Cristo Jesus, perdendo tudo. E eu e a Debs passamos por algumas lutas em nosso ministério. A Debs é a Débora, tá? É o apelido que ela tem. A gente também passou por situações difíceis, e eu me lembro de um momento em nosso ministério em que a gente chorou muito, a gente sofreu muito, a gente saiu perdendo muito, e aí um amigo nosso, ele trouxe uma palavra ao nosso coração. Ele disse assim: Homero, Débora, nunca se esqueçam de que vocês vão ter que aprender a perder, porque seguir a Jesus é a arte de saber perder. Então nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre essa arte. E eu quero pedir que você abra comigo a palavra em Lucas, lá no capítulo 14. E a gente vai ler 3 versículos que vão nos ensinar muito sobre o que a gente vai ter que perder. Fiquei tão feliz essa noite de ver esses 63 novos irmãos e irmãs batizados, e a galera gritando: vai morrer, não foi isso? Então a gente vai ter que nessa noite aprender o que é morrer, o que é sair perdendo, para ganhar tudo em Cristo Jesus. Abra comigo em Lucas 14, 25, 26 e 27. A palavra do Senhor diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher,
seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olhando para a realidade dos refugiados, a gente tem uma clínica médico-odontológica em que a gente atende gratuitamente os refugiados sírios e iraquianos. Então a gente está em contato direto com eles. São 162 famílias de iraquianos, mais 250 famílias de sírios sendo atendidas diretamente por nosso ministério. A gente tem um centro comunitário com jardim de infância 1 e 2, com uma mini escola com inglês, árabe, matemática, música, informática. A Débora dirige um projeto de corte e costura para as mulheres. A gente tem estoques para distribuir cestas básicas e itens de necessidade urgencial para iraquianos e para refugiados sírios. Olhando para esse contexto em que a gente tem visto gente que perde todos os dias, e olhando para a situação em que eu e a Débora vivemos e sofremos muito, e aquela palavra linda do nosso amigo, a pergunta que vem no meu coração é: Jesus, o que é que eu tenho que perder para ser seu discípulo? E aí a gente se depara com esse texto de Lucas. E Jesus, ele era um pregador famoso. Todo mundo adorava as mensagens do mestre. Milhares e milhares de pessoas, multidões, sempre estavam seguindo a Jesus. Alguns faziam isso porque queriam seus milagres. Outros seguiam a Jesus porque queriam ver os prodígios, os sinais, a ressurreição dos mortos. Muitos estavam ali por curiosidade. Outros seguiam a Jesus porque queriam realizar complôs para matá-lo. Tinham sempre multidões atrás do mestre. Hoje não é diferente. Deus me deu o privilégio de rodar bastante pelo Brasil e pelo mundo, e eu pude ver a igreja de Jesus se espalhando por todos os cantos da terra. Você vai dar um glória a Deus comigo agora. Mas já existem cristãos em todos os países do mundo. Mesmo nos mais fechados, como na Coreia do Norte, com centenas de milhares de cristãos escondidos, ou na Arábia Saudita, ou em tantos lugares obscuros desse mundo, onde a igreja sofre perseguição, existem cristãos. Ainda que haja muito trabalho a ser feito, muitos grupos étnicos e povos não alcançados, a igreja já está em todos os países. Multidões hoje estão seguindo a Jesus. Dizem que a igreja evangélica brasileira já chega a mais de 50 milhões de evangélicos. A gente tem uma igreja a cada esquina, e por todos os lugares você vai ver diferentes denominações, igrejas para jovens, para mulheres, para adultos, de todos os tipos e gostos e tamanhos. Multidões estão seguindo a Jesus hoje. Entretanto, o texto diz que Jesus estava ali com aquela multidão e ele se volta para ela, e ele declara algumas palavras. Quando a gente olha para essas palavras, a gente entende que Jesus estava passando pente fino naquela multidão, para saber quem, no meio de toda aquela gente, era de verdade discípulo. E ele continua passando pente fino hoje. E eu espero que em nome de Jesus, eu e você, possamos sair daqui nesta noite convictos de que somos discípulos, amém? Só que quando a gente olha com calma, a gente vê que essas palavras foram duras e que é muito difícil ser discípulo de Jesus. A gente vai sair perdendo algumas coisas. Aliás, ele tinha dito em Mateus 10:39, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então não tem como ganhar a própria vida sem perdê-la. E eu me pergunto, o que eu tenho que perder? A primeira coisa que Jesus nos ensina no texto de Lucas 14 é que a gente vai ter que perder primeiro os laços familiares. Pode passar lá o PowerPoint? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Perder laços familiares? Eu não vou mais cuidar do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, dos meus avós. Eu não vou prover bens, afeto, recursos, carinho, é isso? Eu vou desonrar minha família, descumprindo lá um dos 10 mandamentos, é isso que Jesus queria? É interessante que no texto original, Jesus não usa a palavra amar. Ele diz assim, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãs, não pode ser meu discípulo. Ele não usa a palavra amar, o português ele usa uma hipérbole para aumentar mesmo, para enfatizar algo. Jesus queria que eu odiasse a minha família? Não, é claro que não.
É claro que você, na sua jornada com Ele, vai prover amor, afeto, recurso, vai abençoar sua família, é parte da sua vida cristã. Mas, então, o que Jesus queria dizer com isso? Primeiro, que eu e você vamos ter que aprender, irmãos, a colocar o Senhor acima de tudo, inclusive da sua família. Nada pode ocupar o espaço no seu coração que pertence a Deus. Nem os seus pais, nem os seus filhos, irmãos e irmãs, nada pode ocupar o espaço no seu coração que é só do Senhor. Jesus disse em Mateus 10:37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A ênfase aqui está no mais do que. É lógico que você vai amar a sua família, mas a sua família não pode ocupar na sua vida o espaço que só pertence ao Senhor. Por exemplo, pastor, sabe, minha esposa, ela quer comprar algo lá nas Casas Bahia, então a gente vai fazer uma prestaçãozinha aí de uns 12 meses e eu vou ficar sem dizimar. Está errado. Pastor, sabe, o meu filho, ele tem preguiça de orar antes de dormir, e a gente já tentou, então a gente desistiu e a gente não ora mais em família. Está errado. Pastor, sabe, hoje a minha esposa estava cansada, e aí a gente não foi cultuar o Senhor na igreja. Está errado. O Senhor deve estar acima de tudo em sua vida. Está comigo? Por exemplo, eu e a Débora, a gente está 14 meses longe da nossa família. E a gente tem um filhinho pequeno, o Atos. Aqui, ele é super bagunceiro. E ele não gosta de ficar parado. E eu já perdi a conta de quantas vezes eu e a Débora, a gente estava lá no Skype falando com minha mãe ou com minha sogra, e a família desesperada, quero falar com o Atos, quero falar com o Atos, quero falar com o Atos. E o Atos não queria saber de ficar na frente do computador. E aí a gente acaba a chamada, minha mãe triste, minha sogra triste, e eu e a Débora, a gente chora. Porque o nosso filho está perdendo do convívio com a família. As avós, elas não estão desfrutando do crescimento do meu filho. É muito difícil, é muito duro. A gente tinha uma vida cômoda, confortável. Eu trabalhava numa organização cristã de renome, estava tudo muito bom, muito gostoso. A gente tinha lá nossa parcelinha do carro, estávamos com a casa toda mobiliada, era um apartamento nosso que a gente estava pagando. A Debs há 10 anos no trabalho, reconhecida, e Deus falou, larga tudo, vende tudo e vai lá, sai do meio da tua parentela, vai lá na zona de conflito, que eu quero que você sirva lá. No meio dos refugiados, entrando em lugares onde o Estado Islâmico tomou vilarejos, ministrando na vida de muçulmanos da Irmandade Muçulmana, que ordenam queimar igrejas, destruir casas de cristãos. Imagina como a família pensa. Só que nós temos que colocar Deus acima de tudo. E Deus está chamando muitos aqui nessa noite para aprender a perder os laços familiares. A gente tem, dentre os vários projetos, um que sempre arrebenta o nosso coração, que é a Casa Refúgio. Casa Refúgio que a gente abriu tem o papel de acolher cristãos em situação de perseguição extrema. Muçulmanos que se converteram, estão perdendo tudo por amor a Jesus e precisam desesperadamente de ajuda. E recentemente a gente acolheu uma jovem, uma refugiada egípcia, chamada Mariam. Ela é essa que está com a pulseira na mão. E ali você vê a minha mão e a mão da Débora. E a história da Mariam é o seguinte, há 4 anos atrás, ela começou a reparar no meio da primavera árabe, os governos egípcios passando por dificuldades, cai um presidente, se levanta outro, cai outro presidente, e ela viu como os cristãos estavam reagindo. E achou interessante, muitas vezes viu cristãos protegendo muçulmanos durante protestos, e ela ficou curiosa e começou a pesquisar na internet sozinha, sem ninguém saber. O marido dela, um muçulmano extremista, ela começou a pesquisar sobre o cristianismo. E por 2 anos ela foi lá, buscando informações e querendo mais e mais e mais daquilo que os cristãos tinham. Até que, após 2 anos, ela teve um sonho. E nesse sonho, a Maria estava num jardim muito bonito, era lindo, e ela caminhava naquele jardim, e ela viu lá no fundo uma igreja.
ela decidiu seguir em direção àquela igreja, e era lindo aquele jardim, ela observava, estava muito feliz por estar naquele lugar, e ela chegou bem pertinho da igreja, e a porta de entrada era muito grande. De repente sai um pastor. Esse homem, ele se aproxima dela, e na hora que ele está chegando, uma fonte de mel começa a jorrar de cima da porta da igreja, escorrendo até o chão. E jorrava aquele mel. O pastor olha para ela e fala: prova desse mel, ele é muito doce, é saboroso. Ela fica com medo, receosa, e aí o pastor então põe a mão naquele mel, prova daquele mel, sente aquele sabor e fala para ela: olha, é delicioso, prova desse mel. Ela então toma coragem, põe a mão naquele mel e prova daquele mel. Sente que era doce, era delicioso. E ela disse para mim que depois que ela acordou do sonho, ela ainda sentiu o gosto do mel na boca. E era tão delicioso, ela falou que nunca tinha provado nada igual. E o Egito é famoso por causa do mel. E aí então no sonho ela decide entrar na igreja. E ela começa a caminhar no corredor central. E ela vê um desenho, uma iconografia de Jesus no altar, e a luz começa a brilhar do corpo de Jesus, uma luz branca. Jesus estava vestido com trajes brancos, e aquela luz começa a brilhar, a sair de Jesus. Jesus começa a criar movimento, e aquele desenho, Jesus, começa a ir em direção a ela. E ela então caminha em direção a Jesus. E aí ela começa a sentir uma paz, um conforto, um consolo, alegria. E quanto mais perto de Jesus ela ficava, maior era aquela sensação, até que quando ela estava bem pertinho de Jesus, acordou do sonho. Na hora que ela acorda, ela tem convicção do Espírito Santo de que deveria seguir a Jesus. Glória a Deus. Só que ela era uma muçulmana. O marido dela, um salafista, muçulmano bem fundamentalista, ela não podia revelar para ninguém. O Espírito Santo ainda deu para ela a interpretação do sonho, e ela entendeu que o mel era a palavra de Deus, e que ela precisava da ajuda dos cristãos para se alimentar da palavra de Deus. Sozinha ela começa a buscar a ajuda dos cristãos pela internet, faz amizade com alguns, começa a ter encontros secretos para aprender mais da palavra de Deus, entra em fóruns de discussão no Facebook, e aí ela acaba chegando até mim e a Débora, pela internet. E a gente começa a orar por ela e se relacionar com ela, até que então, um dia ela falou assim: Homero, a situação está ficando tensa aqui em casa, o meu marido está desconfiando, porque Jesus mudou a minha vida, e ele pensa que eu estou traindo ele, eu não sei o que fazer, será que eu fujo? E a gente falou: olha, a gente está orando por você, o que você tiver que fazer, a gente está junto. E aí então os dias foram se passando, e ela mandou uma outra mensagem: Homero, aconteceu algo terrível. Eu estava lá no meu quarto fazendo a limpeza, quando de repente eu descobri um gravador. E o meu marido já sabe de tudo. Ele descobriu que eu me converti. Eu tentei apagar o conteúdo do gravador, mas não dava, tinha uma senha. E aí a gente começou a orar por ela. Qualquer momento o marido podia fazer algo. E os dias foram se passando e ela falou: Homero, olha, meu marido me levou para um piquenique, e ele passou na frente de uma igreja, parou o carro, e ele disse assim: é essa a igreja que você vai? Meu coração foi quase para fora, eu não sabia o que fazer. A gente ainda não discutiu sobre a minha conversão, mas a qualquer momento eu sei que ele vai me matar. E os dias foram se seguindo e a gente orando por ela. E aí então ela falou: Homero, eu estava sentada tomando café na mesa, e meu marido pegou uma faca. E ele começou a caminhar por detrás de mim com aquela faca na mão. E eu pensei: ele vai me matar, ele vai me matar. Ele ficou me intimidando com aquela faca, mas ele não me matou. Eu estou bem, mas a qualquer momento ele vai fazer isso. O que eu faço? Só que a gente não podia dar uma resposta fácil para ela. Porque a Mariana, essa jovem de 29 anos de idade, ela tem um filho de 7 anos. E no contexto islâmico, uma mãe jamais pode sair do país com a criança sem a permissão do marido. Como é que eu ia falar para ela: foge, larga seu filho? Era uma decisão que ela tinha que tomar com o Senhor. Mas a gente disse para ela: a gente está com você para o que der e vier. E aí a gente continuou orando. E uma outra ocasião, o marido dela mais uma vez pegou aquela faca, começou a ameaçá-la dentro de casa. E eles nunca tinham discutido sobre a conversão, mas o clima estava ficando cada vez mais tenso, e ela sabia que ele ia matar ela. E aí em março desse ano, a gente recebeu uma mensagem dela, de que algo ia acontecer. O prédio
prédio do lado onde ela morava tinha sido interditado pela prefeitura e ia ser demolido. E a prefeitura pediu que todos os vizinhos esvaziassem as suas casas para que eles demolissem aquele prédio. E aí, naquele dia o marido falou para ela assim: olha, arruma nossas malas, põe o nosso filho no ônibus escolar, vai lá para a casa da sua mãe, eu vou trabalhar, e quando eu voltar do trabalho a gente se encontra lá. E aí o marido foi trabalhar, e ela começou a chorar, o Espírito Santo começou a ministrar o coração dela, e ela começou a orar: Senhor, essa é a minha única chance de fugir, porque se meu marido me pegar em fuga, ele vai me matar. O que eu faço, Deus? Eu tenho que fugir, essa é a hora, me ajude, o que eu tenho que fazer? Deu o horário, ela já tinha arrumado as malas, estava ali com as coisas todas prontas, e o ônibus chegou para buscar o filho. Ela entra no elevador, começa a chorar. A criança não sabia o que estava acontecendo. E a criança olhava para ela e perguntava: mãe, por que você está chorando? E ela chorando. E ela começa a caminhar com a criança em direção à frente do prédio. E ela clama no seu íntimo: Senhor, é isso, o que eu devo fazer? Ela encontra a paz, olha para a criança e diz assim: meu filho, que Deus abençoe a sua vida para sempre. Ela coloca a criança no ônibus chorando, corre para dentro de casa, o ônibus sai, ela pega as malas, vai para a casa de uma amiga que troca todas as malas, leva ela para o aeroporto e ela foge. Desde março, a Mariam nunca mais viu o filho dela. Desde março, essa jovem mãe nunca mais disse eu te amo para aquela criança. Desde março, essa mãe nunca mais ouviu eu te amo ou aquela doce voz da criança. Desde março, ela está considerada como uma traidora por sua família, e todos se encontrarem ela, certamente vão querer matá-la. Ela nunca mais vai poder falar com ninguém da família. Ela está num lugar seguro, a gente tem mantido ela lá. Mas sabe, queridos, apesar de toda a perda, de todo o sofrimento, quando a Mariam chegou até a casa refúgio, ela disse assim para mim: Homero, Deus não poupou o próprio filho para que eu pudesse ser salva, porque eu faria isso. Glória a Deus, queridos. O que você faria no lugar da Mariam? Ela é uma menina sorridente, feliz, de verdade. Ela serve conosco no ministério, cuida das crianças, é ativa, e durante o dia está servindo, adorando a Deus, com tudo que ela tem de melhor. Mas à noite, antes de dormir, ela pega o celular, e ela vê a foto do filho, e ela chora. E eu e a Débora, a gente não conseguiu até hoje ver a foto da criança, porque a gente não tem coragem. Só de conversar com ela sobre o assunto, ou de orar com ela sobre o assunto, a gente chora todas as vezes. E antes de sairmos para vir para o Brasil, ela chegou até mim e ela disse assim: Homero, você e a Débora não sabem o quanto a ausência de vocês nesses 2 meses em que a gente está aqui no Brasil vai me fazer falta, vai me fazer sofrer. Porque eu perdi a minha família no Egito. Provavelmente ela nunca mais vai ver aquela criança. E ela não pode nem sequer se dar o luxo de ligar e falar, porque senão ela vai colocar a vida dela em risco e a nossa. E ela não pode falar. Mas ela disse assim: eu perdi a minha família no Egito, mas com vocês eu ganhei uma nova família. E Jesus disse para aquela multidão: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas filhas, seus irmãos e irmãs, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A Mariam está pagando o preço mais alto dessa palavra. Mas eu e você também temos que aprender a renunciar. Vai comigo um pouquinho mais para baixo aí no versículo 33 do Lucas 14. Jesus encerra a sua palavra para aquela multidão dizendo o seguinte: da mesma forma, qualquer de vocês
que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo. Perdeu, playboy, acabou. Não tem mais. Paulo diz em Gálatas 2:20, já fui crucificado com Cristo. Está no passado. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Cristo, como hoje aqui no batismo, nós morremos para nós mesmos e nascemos para uma nova vida em Cristo. E Paulo diz, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo no corpo, não vivo mais por mim mesmo, mas pela fé no Filho de Deus. Eu e você, querido, morremos. Não tem mais Homero, não tem mais Débora. A gente estava bem, confortável, estava tudo muito bom. Tem gente que pensa que missionário é só quem não faz nada. O cara, ele tem problema, tem dificuldade, não se deu bem, vira missionário. Não, a gente estava muito bem. Mas Deus nos ensina a renunciar a tudo. Porque tudo que nós temos não nos pertence, mas pertence a Ele. Está comigo? E a gente vai ter que aprender a perder laços familiares. Esses laços bairristas, esses laços que, olha, é só da minha carne. Então eu vou construir o meu nome, o meu reino, a minha família. Eu tenho que dar o melhor para o meu filho, eu tenho que dar o melhor para a minha casa. E você vai construindo ao redor do seu nome, da sua vida, como se você ainda fosse dono de você. É lógico que você vai abençoar, vai cuidar da sua família. Mas primeiro você deve buscar o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de querer construir coisas para você. Busca o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus quer te dar o melhor. Ele quer que você seja próspero. Ele quer que sua família seja abençoada. Ele quer que você possa abençoar as nações, abençoar missões, abençoar a obra, a casa do Senhor. E Ele quer, Ele vai fazer isso. Mas o seu papel é buscar o reino. E a Mariã entendeu isso. E ela disse que agora ela faz parte de uma nova família. Jesus, uma vez estava com uma outra multidão, e os discípulos chegam para ele e falam, mestre, sua mãe está aqui. Está lá em Mateus 12:50. E aí Jesus fala assim para aquela multidão, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Você faz a vontade do Pai? Então olha para a pessoa do lado e fala assim, você é minha família. Olha para a pessoa que está atrás de vocês e diz, você é minha família. Nós somos uma família, querido. E Cristo queria que você entendesse que você deve cuidar sim dos da carne, mas você também deve cuidar daqueles que estão unidos com você pelo sangue de Jesus. Aleluia! Você é tão irmão da pessoa que está ao seu lado, quanto seu parente de sangue, porque vocês estão unidos pelo sangue de Cristo. E eu te pergunto, quando a sua sobrinha está doente, você tem carro, a família dela não, você não vai levá-la no hospital? Sim ou não? Quando a sua mãe está com uma dificuldade de pagar uma conta de luz, você não vai pagar a conta de luz para ela? Sim ou não? Se o teu irmãozinho está com dificuldade de fazer a lição de casa, você não vai sentar e estudar com ele? Pois é, querido. Isso é família, não é família? É assim que a gente trata a família. Por que a gente não faz o mesmo com os aqui, ó, do sangue de Cristo? Ou com os que estão lá longe, como a Mariã? A palavra diz em 1 Coríntios 12:26, se uma parte do corpo sofre, se uma parte da família sofre, todo o resto sofre com ele. Se uma parte do corpo, uma parte da família se alegra, todo o resto se alegra com essa parte. Então tem feijoada, tem churrasco, tem curtir o Corinthians ganhando o Brasileirão, tem tudo isso. Mas também tem dificuldade, tem sofrimento, tem partilhar das dores, partilhar das necessidades, porque isso é família. E Jesus queria que a gente entendesse que a gente vai ter que perder esse sentimento pequeno, esse conceito minúsculo de que a gente só é família com aqueles da carne.
Você vai abençoar os da carne e vai abençoar os de sangue de Jesus. Amém? Inclusive a Mariã. A Mariã precisa de gente que chore com ela. A Mariã precisa de gente que se importe com ela. A Mariã precisa de gente que escreva para ela, que vá visitá-la, que diga assim: olha, você é minha família. Para que ela, no meio de todo sofrimento e perda, ela não se sinta sozinha, mas ela veja que nós em Cristo somos apenas um. Então eu te desafio, abra sua mente, entenda que quem está ao seu lado aqui, quem está lá longe, é família. Só que Jesus disse que a gente vai ter que perder algo mais. Ele disse para aquela multidão: olha, se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, além de perder os laços familiares, esse sentimento pequeno que muitas vezes a gente tem, sabe o que você vai ter que perder? A si mesmo. Pode colocar lá no slide, por favor. Tem que aprender a perder a si mesmo, querido. Jesus vai na contramão do mundo. Está todo mundo tentando se encontrar. E o cara vai em diferentes religiões, filosofias, estilos de vida. E tem aqueles crentes que ficam pulando de igreja em igreja, porque o cara não se encontra. Mas Jesus fala: você quer se encontrar? Se perde. Em Marcos 8:34, não precisa abrir, Jesus fala assim para uma outra multidão: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, não adianta você só querer ganhar, e você só pensa em si mesmo. Tem crente que não morreu ainda, é crente zumbi, tipo filme de terror, ele fica lá, ele está morto, acha que está morto, mas vive como se estivesse vivendo para si, faz o que quer, só os próprios desejos e planos e sonhos. Mas agora a gente foi crucificado com Cristo, e a vida que a gente vive no corpo não é mais para nós mesmos. A gente tem que fazer a vontade do Pai. E como é que a gente perde a nossa vida? Você tem que aprender, querido, a abandonar, a esquecer tudo aquilo que diz respeito a você mesmo, ao seu ego. Todas as conquistas, os títulos, tudo aquilo que você fez para si, que você ganhou, que você conquistou nesse mundo, glória a Deus. Mesmo as coisas que foram para o Senhor, de tudo que você tem, tudo que você é, nada disso veio de você mesmo. Então você não pode começar a se encher com esse sentimento egocêntrico, ou querer fazer a sua vontade. Não, agora é hora de viver o plano de Deus para a sua vida. E para que isso aconteça, você deve fazer como Paulo disse lá em Filipenses 3, irmãos, não que eu pense que já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para o alvo, eu prossigo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, esquece o Homero. Senhor, você não pode orar assim: Deus, faz a minha vontade, mas é: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. Então não é mais a tua vontade ou o teu reino, mas a vontade de Deus, o reino de Deus. Para de viver para si mesmo. Deixa, ganhou títulos, eu tenho 2 faculdades, eu tenho mestrado, a Debs também, e a gente estava bem, mas o Senhor falou: larga tudo, renuncia, porque tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquistou, sejam coisas boas, ou mesmo as coisas ruins que aconteceram no passado, nada disso importa. Você deve olhar para o alvo, que é Jesus, não para você mesmo. Lembra de Pedro? Pedro, ele viu Jesus caminhando sobre as águas, e aí ele decide sair do barco, e ele caminha sobre as águas em direção a Jesus, mas de repente bate um vento, uma água em cima dele, e aí ele tira o olhar de Jesus. O que acontece com Pedro? Afunda. Por quê?
Porque ele parou de olhar para o alvo e olhou para si. E ele começou a pensar: eu não consigo, eu não posso, não dá, eu sou limitado. Tem crise, tem dificuldade financeira, eu não tenho capacitação necessária, eu não posso servir ao Senhor, eu não posso ser missionário, eu não posso fazer a obra, eu não posso ir lá para o outro lado do mundo. Não, queridos, para de olhar para você e olha para o Senhor. Eu e a Débora, a gente está há 14 meses no campo. E para a glória de Deus, a gente já investiu centenas e centenas de milhares de reais nos nossos projetos. Dá uma glória a Deus. Deus não está em crise, irmão. Se você se colocar diante do Senhor, renunciar, entregar a tudo, perder a si mesmo, certamente Ele vai te abençoar, Ele vai prover, Ele vai fazer um milagre, Ele quer fazer isso. Mas você precisa aprender a buscar primeiro o reino. E tem uma história, pode colocar lá na imagem, de um irmão que a gente recebeu no nosso programa de refugiados, que é o Abu Yusuf. Esse homem tinha de tudo. E ele era um cristão nominal, de banco de igreja, lá no norte do Iraque. E esse homem, ele gostava de beber. Então ele saía da igreja, e ele escondido ia lá e tomava uma bebidinha, ficava na casa dele, e ele gostava de beber. Todo mundo sabia disso. Já tinha tido ocasiões em que ele ficou bêbado, tiveram que levar ele para a casa dele. Era um cristão nominal, de banco. E aí o Estado Islâmico tomou a segunda maior cidade do Iraque, Mossul. E o Abu Yusuf começou a ouvir os rumores: olha, os caras vão chegar aqui, é melhor a gente sair. Ele morava num vilarejo pequeno, próximo de Mossul. Todo mundo começou a vazar. E ele falou: aqui nada, esses caras aí, pega nada, e vou ficar. Foi para a casa dele, começou a tomar a bebidinha dele e dormiu. E aí o Estado Islâmico chegou, tomou o vilarejo. Na manhã seguinte, então ele sai às ruas e ele começa a se deparar com todas as bandeiras do Estado Islâmico. E aí ele fala: já era, os caras realmente vieram. Começa a correr nas ruas do vilarejo, e aí ele se depara com militantes do Estado Islâmico, e aqueles homens então o capturam e levam para uma casa, junto com outros 6 cristãos que foram sequestrados. Naquele lugar, chegou os militantes do Estado Islâmico e começaram a fazer a coerção, tentando impor que aqueles cristãos virassem muçulmanos. E um dos comandantes disse assim: olha, hoje vocês foram privilegiados, porque vocês ficaram e têm a chance de não morrerem e virarem muçulmanos. O que vocês querem? Quem aqui vai se converter ao islamismo e vai sobreviver, vai sair desse cativeiro? Na hora, um dos cristãos que estavam ali, um dos 7, se levantou e falou: opa, eu vou virar muçulmano. E virou muçulmano. Esse homem, que chama Pedro, é um dos comandantes hoje do Estado Islâmico nessa região. Entrou mesmo porque ficou com medo e era crente nominal também. Só que o Abu Yusuf, ele era muito teimoso. E ele viu aqueles outros 5 que restaram, que não viraram muçulmanos, defendendo a sua fé, argumentando com os militantes do Estado Islâmico, e ele falou: eu não posso virar muçulmano. Ele não acreditava em nada, mas por teimosia ele não quis se converter. E aí então, todos os dias os caras vinham e tentavam fazer com que aqueles cristãos virassem muçulmanos. Até que ele começou a observar, o Yusuf, como os cristãos ali, aqueles 5, estavam reagindo. E eles eram pessoas de idade avançada. O Abu Yusuf era o mais novo, com 45 anos. Todos os outros tinham 60, 70, mais de 70 anos. E eles só vendo. E aí um dia, uma das irmãzinhas lá que tinha sido sequestrada começou a debater com os militantes do Estado Islâmico. Eles agrediram ela, falaram para ela calar a boca e nunca mais falar mais nada. E aquilo mexeu com o Abu Yusuf. Ele viu como aquela senhora estava defendendo a sua fé. E ele começou a chorar. E os caras foram embora e ele ficou chorando por horas, até que num determinado momento o arrependimento tomou conta do coração dele, e ele falou: Senhor, esses cristãos estão aqui comigo em cativeiro porque eles te amam, mas eu estou nesse lugar só porque eu sou teimoso, não é porque eu acredito em Jesus não, eu estou aqui porque eu sou teimoso, mas eu quero mudar a minha vida, eu quero esse Jesus, eu quero essa fé que esses cristãos têm. Só que eu tenho só 10% de chance de sobreviver nesse cativeiro. Se eu sobreviver, Senhor, eu prometo que eu vou te servir para o resto da minha vida. E eu vou fazer uma tatuagem bem grande de uma cruz no meu braço. E aquela foi a oração dele.
sincero, de coração, de entrega, renunciando a si mesmo. E aí ele conseguiu que aquele muçulmano, que era cristão, tinha virado militante, emprestasse uma vez um celular para ele, porque eles se conheciam de longa data, e ele convenceu aquele terrorista a passar o telefone para ele. Ele fez uma ligação e descobriu um meio de fugir. E aí, novamente, ele fez aquela oração: Senhor, olha, eu só tenho essa chance de fugir, mas eu sei que provavelmente eu vou morrer, mas se eu sobreviver, eu vou te servir para o resto da minha vida, e eu vou fazer uma tatuagem da cruz no braço. E aí chegou a noite da fuga, e ele conseguiu sair da casa onde estava sequestrado, e começou a percorrer pelas ruas do vilarejo, e foi para um lugar e para outro lugar, e se escondeu e tal, e passou pelo primeiro vilarejo. Aí chegou no segundo vilarejo, cheio de militantes do Estado Islâmico, e ele passando por um lugar e por outro lugar, se escondendo aqui e ali. Deus estava cegando aqueles homens, e ele conseguiu chegar ao terceiro vilarejo. Naquele lugar ele passou de novo por ruínas, por casas, e foi indo até que chegou no quarto vilarejo. E ali tinha muito militante do Estado Islâmico, e não tinha como ele não ser descoberto. Ele chegou no limiar do vilarejo, e tinha um checkpoint do Estado Islâmico. E aí ele fez aquela oração: Senhor, eu provavelmente vou morrer. Se eles descobrirem que eu fugi, se eles descobrirem que eu sou cristão, eles vão me matar. Mas se eu sobreviver, eu vou te servir para sempre. E eu vou fazer uma tatuagem da cruz no braço. E aí então ele foi em direção ao checkpoint. E foi com a cara e coragem, porque não tinha o que fazer. E ele se deparou com aqueles homens do Estado Islâmico. Geralmente eles pediriam documentos, geralmente eles iriam fazer muitas perguntas, mas eles olharam para ele e falaram assim: qual é seu nome? E ele disse: Abu Yusuf. E Yusuf é um nome comum para cristão e muçulmano no Oriente Médio. Então, aquele nome poderia ser de cristão ou não, muçulmano. E eles não perguntaram nada. Olharam para ele: o que você está fazendo aqui? Não, eu passo por esse lugar sempre. Eu sempre atravesso esse vilarejo, eu sempre passo por aqui. O que era verdade, antigamente ele fazia isso. E aqueles homens olharam para ele, desconfiados. Olha, sua história está meio estranha, mas passa, pode atravessar aqui. Agora, se você voltar aqui de novo desse jeito, olha, sem permissão, sem avisar, você sabe o que vai acontecer com você. Intimidaram, ameaçaram ele. Ele atravessou o checkpoint e fugiu em segurança. Dá glória a Deus. Um dos pouquíssimos sobreviventes de cativeiro. Ele percorreu 7 quilômetros, chegou até um vilarejo seguro. Qual foi a primeira coisa que ele fez? A tatuagem da cruz. E aí ele conseguiu fugir para outro país, e a gente tem trabalhado com ele. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que o Abu Yusuf está servindo a Deus todos os dias. De cristão nominal, perdeu a si mesmo, perdeu tudo, entregou de verdade sua vida para Cristo, e agora está servindo ao Senhor. Glória a Deus. A gente vai ter que aprender a perder a nós mesmos. E Jesus encerra dizendo para aquela multidão o seguinte: vai comigo no verso 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então você quer saber a última coisa que você vai ter que perder? Pode colocar na tela, é a sua liberdade de crer. Jesus disse que nós vamos ter que carregar uma cruz. E a cruz é símbolo de sofrimento, de humilhação, de dor. Foi fácil Jesus carregar a cruz? Ele derrubou a cruz? Sim. Teve alguém lá que ajudar Jesus, porque era muito difícil. Ele estava ferido, tinha sido humilhado, tinha sido açoitado, passou por muitas dores até o momento da cruz. Então a gente sabe que a jornada da cruz é uma jornada de sofrimento. Só que o sofrimento da cruz não é qualquer sofrimento. É um sofrimento especial. Aliás, que nos torna dignos de sermos discípulos. Jesus disse em Mateus 10:38, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, se eu e você queremos ser discípulos dignos de Jesus, nós temos que perder a liberdade de crer e carregar a cruz. Como assim? Jesus disse, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo.
As aflições, o sofrimento do dia a dia, o sofrimento da doença, da enfermidade, o sofrimento da crise financeira, o sofrimento por causa da violência social, esse sofrimento não é carregar a cruz. Essas aflições do dia a dia, elas acontecem em consequência do pecado do homem. Desde o início, Deus já tinha falado para Adão e Eva: agora vocês vão ter que ralar peito, vai ter que sofrer para poder colher do fruto da terra. E aí a gente começa a ver o sofrimento chegando no mundo através de assassinato, de roubo, de abuso, de tudo quanto é opressão. O sofrimento do dia a dia não é carregar a cruz. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma situação tão difícil financeira, com a crise, vou perder minha empresa. Isso não é carregar a cruz. Ah, pastor, mas eu estou com uma enfermidade há anos, estou fazendo um tratamento. Isso não é carregar a cruz. Esse é o sofrimento que acontece em consequência do pecado do homem. E Jesus disse que nós iríamos sofrer neste mundo. Agora ele diz que nós vamos ter que carregar uma cruz. E vamos entender então qual é o tipo de sofrimento da cruz. Pergunto para vocês. Jesus, ele foi preso, julgado, sentenciado e executado por causa de uma razão legal, uma justificativa legal, que o levou à prisão, ao julgamento, ao sentenciamento com pena de morte e à execução. Qual foi a razão? Alguém sabe me dizer? Por que Jesus passou por isso? Hã? Pode falar, não tenha medo não. Por causa da missão? Tá, ainda não é isso. O que levou Jesus a ser preso? Pensa no que falaram para ele quando ele foi julgado, e aí a justificativa que deram para ele ser sentenciado e então executado. Alegava ser filho de Deus. A mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, ele era a palavra viva, ele era o Evangelho, ele pregou o Evangelho, ele viveu o Evangelho. A mensagem gerou a prisão, o julgamento, sentenciamento e execução de Jesus Cristo. A morte de cruz só aconteceu porque Jesus pregou a mensagem, que mostrava que ele era filho de Deus, que veio para morrer, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, ou assistindo aí pela televisão. Se a gente foi salvo, foi porque a mensagem viva veio a este mundo, foi pregada, foi vivida e gerou salvação através da morte e ressurreição. Então, queridos, Jesus nos convida a sofrer sim, carregando uma cruz, mas a sofrer por causa da mensagem. Quando você é rejeitado pela sociedade, quando você te chamam de fanático, de crente maluco, quando você perde seu emprego, quando a sua família não quer saber mais de você, você perde amizades, quando você prega e você sofre por causa da mensagem, quando você é preso por causa da mensagem, torturado por causa da mensagem, morto por causa da mensagem, isso é carregar a cruz. Está comigo? E Jesus está nos chamando a carregar a cruz. Eu e você somos livres em Cristo Jesus. Dá uma glória a Deus. Mas nesse mundo, sempre que nós formos sal e luz, manifestarmos a graça do Senhor, as trevas tentarão prevalecer contra o avanço da igreja. Jesus disse: digo-te ainda que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas ao dizer isso, ele queria nos ensinar que vai haver uma luta, um combate. Nós estamos numa guerra, numa batalha, e vai haver sofrimento. E ele nos convida a entrar nessa luta. E eu e a Débora, pode passar por favor, a gente decidiu abraçar uma luta que muitos não querem. A gente trabalha lá no Oriente Médio, nos lugares mais arriscados. E a gente agora começou projetos no Iraque. Está entre os piores países hoje para você ser cristão. E a gente começou a trabalhar com refugiados cristãos, em lugares mais seguros como Erbil e Dohuk. Aí a gente começou a distribuir cestas básicas a 12 quilômetros do Estado Islâmico. E na última viagem que a gente fez, o Senhor colocou algo no nosso coração: olha, eu tenho uma obra para realizar lá no fronte de batalha.
Aí teve gente que falou: Homero, você é maluco, você tem esposa, você tem filho, você vai se colocar numa zona de guerra, com um tanque de guerra, com tiroteio, com bombardeio, com tudo quanto é problema e dificuldade de morte. O Estado Islâmico tomou os vilarejos, é lá que você quer ir? E o Espírito Santo colocou: é lá que eu tenho uma obra para realizar. E aí foi uma dificuldade achar um motorista que me levasse até o fronte. Achei um cara que topou e a gente foi a 800 metros do Estado Islâmico. E a gente via as bandeiras. E a gente estava num ponto onde a gente podia orar por aqueles militantes e clamar para que talvez, como a Mariam, eles tenham sonhos e visões com Jesus. Pode passar, por favor. A gente chegou bem pertinho. E lá no vilarejo de Tel Escaf, que era um vilarejo cristão completamente vazio, apenas 2.100 soldados curdos e o Estado Islâmico em guerra, Deus realizou uma obra linda, queridos. Essa foto eu tirei em cima da igreja do vilarejo, que estava vazia, evidentemente, tinha sido usada pelo Estado Islâmico quando eles tomaram o vilarejo como base militar. O exército curdo retomou o vilarejo, e hoje eles estão em conflito nesse lugar. E você vê a cerca que separa a região curda, onde os curdos estão controlando, do outro lado da cerca, o Estado Islâmico. E vocês veem um ponto de franco-atirador, lá um tanque de água com a bandeira do Estado Islâmico. Pode passar. Isso aqui é a torre da igreja. O Estado Islâmico destruiu todos os símbolos cristãos dessa igreja, não sobrou nada. Mas quando os curdos retomaram o vilarejo, eles recolocaram a cruz ali. Pode passar, por favor? E então nós começamos naquela igreja a orar pela paz no Iraque, para que Deus mudasse aquele lugar. No meio do conflito, no meio da guerra, perto do Estado Islâmico, a gente começou a interceder. Essa é a sala do gabinete pastoral, toda destruída, todas as bíblias rasgadas, tinha balas para todos os cantos, e nesse lugar o Estado Islâmico tinha um franco-atirador, quebraram a parede, derrubaram a mesa do pastor. Pode passar? E aí Deus me deu o privilégio de me sentar com o alto comando do exército curdo. E eu estava ali com um cristão que estava liderando a tropa, e todos os seus suboficiais, que eram muçulmanos, eram curdos cacaíns, eram yazidis, eram cristãos, e eu estive com aqueles homens por mais ou menos 40 minutos, encorajando, ministrando a palavra para eles. E aí no final, nós nos levantamos, e eu perguntei para eles: nós podemos orar por vocês? E eles deixaram. Então nós começamos a orar por aqueles soldados, impondo as mãos sobre cada um deles, para que a salvação viesse até aquele lugar. E muçulmanos que estavam ali lutando para proteger a região do Estado Islâmico, e yazidis ou cristãos nominais, ouviram a ministração, receberam a oração. E aí depois, quando a gente tinha terminado a oração, o comandante veio até mim e ele falou assim: Homero, está todo mundo fugindo. Eu fiquei para defender essa terra e eu estou sozinho aqui com os meus homens, com um armamento horrível, despreparados militarmente, uma situação muito limitada. E aí ele disse assim: todo mundo fugiu, mas você veio aqui, e eu sinto orgulho de conhecer a você. Então a palavra alcançou o coração daquele homem. Eu não sei se hoje ele está vivo, pode ser que ele tenha sido morto num dos conflitos, mas certamente ele ouviu a mensagem do Evangelho. Alguém tem que aprender a perder a liberdade, mesmo que tenhamos que pagar o preço de correr riscos, sabendo que Jesus ele tinha nos dado uma garantia em Mateus 10, dizendo assim: todos os odiarão por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer ganhar sua vida? Quer salvar sua vida? Perde a liberdade de crer. Prega, prega, prega. Vai aqui na boca do tráfico para os traficantes e prega. Prega a palavra na prisão, prega a palavra na sua casa, para a sua família, para os seus amigos, no trabalho, prega. Seja rejeitado, seja marginalizado, seja difamado, prega, prega, prega. Porque se você sofrer por causa da mensagem, você é digno de ser discípulo. Glória a Deus. Não tem como, querido, eu e você
sermos discípulos e não aprendermos a perder para ganhar tudo em Cristo. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Fique de pé, por favor. Você recebeu um formuláriozinho desse aqui. Se você é da igreja, mas se você quiser receber nossos informativos de oração, preenche com o seu nome, seu e-mail, pelo menos. Vai lá no stand, dá uma olhada nos materiais, se envolva conosco. Eu e a Débora e o Atos, nós somos missionários adotados por essa igreja, amamos a Lagoinha, você faz parte da nossa história. Tem material lá, você pode acessar nossas páginas na internet, no Facebook, Instagram, tudo isso. Mas eu não quero perder tempo falando disso, porque você pode ir ver isso depois. Eu quero orar por você agora. E orar por quem está nos assistindo pela Rede Super. Hoje é dia de perder. Deus está te chamando nessa noite, querido, a renunciar a tudo, a perder essa visão limitada de família, a perder a si mesmo. Pare de conquistar e de ganhar e de ganhar e de ganhar e de conquistar para você. É dia de perder. É dia de você perder a liberdade. Porque quando você prega, todos vão te odiar por causa disso. Quando você é luz, as trevas vão tentar impedir o seu avanço. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que se você fizer isso, você é digno de ser discípulo. E eu não sou super-herói. Não existe esse papo de missionário super-herói. Não existe esse papo de missionário agente secreto. Eu e você, nós somos chamados a servir, a sermos discípulos, a pagarmos o preço para pregar a mensagem, para viver a mensagem. Nessa noite Deus está falando para mim e para você, é dia de perder. Porque Ele vai dar, Ele vai fazer você ganhar, Ele vai te prosperar, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai realizar projetos, propósitos, planos que Ele tem para você, para sua família, para os seus filhos, para os seus pais. Mas hoje é dia de buscar o reino. Aleluia! Senhor, eu coloco a minha vida e da minha família nas Tuas mãos mais uma vez. Aleluia! Oh, lebassulere calamanaias. E eu coloco a vida de cada jovem aqui reunido nesta casa de oração, nesta noite, Deus, nas Tuas mãos. E eu clamo, Deus, ajude, ó Deus, a cada um deles entender que o sacrifício, que a renúncia, que a perda vai valer a pena. Vai valer a pena, Senhor, perder o tempo com a família para se dedicar, ó Deus, à pregação da Tua mensagem. Vai valer a pena ser rejeitado. Vai valer a pena, ó Deus, perder a liberdade. Vai valer a pena, Senhor, renunciar a tudo para que o Teu nome seja glorificado. Porque assim nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. Porque o Senhor vai acrescentar em nossas casas, vai acrescentar em nossas vidas, vai acrescentar, ó Deus, para o nosso futuro. Vai acrescentar no reino com vidas salvas. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude a perder para ganhar, para ganhar, para ganhar em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Oh, lebassulere calamanaias, dá-nos a convicção de Mariam. Ó Deus, faz esse clamor uma verdade em nossas vidas. Dá-nos a convicção de Mariam, Jesus. Dá-nos a convicção de Mariam, ó Deus, de entregar a tudo aquele que não poupou esforços para que nós pudéssemos ter vida eterna, vida abundante neste mundo. Oh, dá-nos a convicção de Mariam, Pai, agora em nome de Jesus. Faz a Tua obra, Deus, porque vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção, doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor.
olhada para essa família. No mês de maio, a gente juntou aqui uns 40 jovens e nós fomos lá na Jordânia. E quando a gente chegou lá, a gente não viu nenhuma super-homem, nenhuma mulher maravilha. A gente viu aquela criança linda. Gente, vocês não imaginam que esse menino, ele tem mais vida dentro dele que vocês tudo juntos. O nome dele é Atos. Eu chamo ele de todos os nomes: Deuteronômio, Provérbios, Filemon. Menino muito cheio de Jesus. A Débora só chorava. Ela chorava de alegria que a gente estava lá e chorava de viver o que ela está vivendo lá. Uma jovem esposa. O Homero, gente, uma família que os dois, assim, tão jovens, não tem 30 anos, amam o Senhor, largaram tudo, foram para um país que só a graça de Deus. E lá, eles cuidando de refugiados. Eu não tenho como explicar para vocês o que é o culto lá. Muitos deles, a única refeição que tem é a refeição que eles arrumam no final do culto. Gente que fugiu do Iraque, fugiu da Síria. E eu fiquei olhando para eles lá, falei: meu Deus do céu, eu tenho que converter, meu Deus. Eu preciso entregar minha vida. Eu queria aceitar Jesus de novo lá na Jordânia. Falei: Senhor, me ajuda. Minha vida está boa demais. Então eu tenho um convite para te fazer. Você está aqui hoje, ouviu essa palavra sobre perder, e você já ouviu isso antes, mas você diz assim: eu agora não quero saber mais nada. Vou terminar o ano, você quer saber? Eu vou entregar tudo. Mas eu vou entregar mesmo. Eu não quero saber de mais nada. E você quer fazer esse compromisso com Deus de ser um missionário, de ser uma pessoa que vai, como ele disse, ou ali na pedreira, ou lá na China, no outro lado do mundo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, que a gente quer orar por você. Se você entendeu que essa mensagem é para o seu coração, e se você disser: se Deus me der uma Débora ou não, se Deus me der um Atos ou não, se Deus me der o que Ele me der, eu não quero saber. Eu estou entregando meu tudo hoje, e eu vou fazer o que Ele está me chamando para fazer. Se você sabe que é com você, mesmo que você esteja na galeria, saia do seu lugar e venha aqui à frente atender esse convite, esse apelo missionário. Não venha porque você não tem mais nada. Não venha porque já deu tudo errado em 2015. Aí 2015 foi tão ruim, pastor, que aí eu vou lá na frente, que aí acaba de ferrar tudo. Já que eu não tenho nada mesmo, eu acabo de entregar esse ano ruim para Deus. Não é isso que eu estou falando. O Homero é um cara capaz, ele tem muitos dons, a Débora também. Eles estão dedicando tudo para o Senhor. Se você diz nessa noite: eu quero dedicar minha vida para missões, eu quero dedicar minha vida para levar vidas a Cristo, venha, pode ser de onde for, sai do seu lugar e vem para cá. Sai do seu lugar e venha. Deixa eu contar uma coisa para vocês que a equipe falou para mim quando eu estava lá na Jordânia. Todos eles me procuraram, eu não contei isso para o Homero nem para a Débora, e falava assim: Lucinha, esses dois não têm cabeça. Trazer uma criança dessa para um lugar desse. Dizem que aqui tem mais de 6 mil integrantes do Estado Islâmico. Eles são doidos. Eles são doidos. Vai acontecer alguma coisa ruim com eles. Eu acho que aconteceu coisa ruim com a gente. Eles no meio de tanta prisão estão livres, e nós no meio de tanta liberdade estamos presos. Eu vou insistir só mais um minuto. Se tem mais alguém para vir, venha. Vem para cá, depressa. Quem sabe você vai vir com seu namorado. Falou: ô porcaria, nós dois somos dois porcaria, e a gente devia terminar essa porcaria que a gente está chamando de namoro. Mas quem sabe Deus não salva, a gente muda a nossa história, se a gente não for lá na frente e falar assim: vamos restartar isso aqui, vamos começar do zero. Ao invés de ser dois crentes, você dois missionários namorando. E a gente vai reunir para falar dos países, para falar das necessidades, e nós vamos fazer uma coisa que presta. Nós estamos nessa esfregação, nessa beijação, nós estamos dois loucos, vamos ficar loucos pelo Senhor, e vamos ficar loucos por vidas. Venha, vem para cá,
depressa. Eu vou pedir a Débora para fazer essa oração, abençoar a sua vida. Você que está aqui à frente. Eu vou pedir que todos estendam as mãos para cá. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Deus teve um único filho. Eu gosto de falar isso. Ele não tinha 50 não. E olhou e falou: qual que é o mais chato aí? Ô chato, vai lá morrer. É um favor que você... Deus não tinha 5. Falou: qual que tirou a pior nota na escola? Vai morrer. Deus tinha um e o enviou. Vou pedir a Débora então para orar. Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, ouvimos a Tua palavra, e essas vidas que estão aqui na frente, estão se dispondo, Senhor, ao Teu ministério, ao Teu serviço. Essas vidas, Senhor, estão colocando diante de Ti as vidas delas, Senhor, e dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu não sei o Teu propósito com cada um aqui, Senhor, mas o Senhor sabe. Direciona o Senhor. Levanta o ministério de cada um aqui, Senhor. Levanta, Senhor, nos seus corações agora. Desperta e mostra, Senhor, o que Tu queres. Qual a direção, qual o ministério, qual o serviço, o qual o Senhor chamou eles, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, são vidas dispostas no reino, Senhor, são vidas preciosas, Pai, são vidas, Senhor, que querem Te servir, Te seguir, ser Teus discípulos, seguir, Senhor, o que Tu tens para eles, Pai. Em nome de Jesus, confirma, Senhor, dá convicção no coração deles neste momento, do que Tu tens para eles, Senhor, do Teu chamado para a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Sabe que frase o Senhor falou ao meu coração aqui agora? A mesma frase que Ele falou para Saulo de Tarso, quando ele estava caindo do cavalo: dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que significa isso? Para de dar murro em ponta de faca. Sabe que hora a vida de Paulo consertou? A hora que ele parou de fugir do propósito para o qual ele nasceu. Sabe para que você nasceu? Para ser um missionário. E agora que você falou amém, chega, acabou, é isso que eu sou, você parou de dar murro em ponta de faca. Você parou de fugir do que você nasceu para ser. Vou pedir para você ficar em pé. Fique em pé. Lucinho, como serão os detalhes de onde eu vou, o que eu vou fazer? Não sabemos. Queríamos saber. Depois vocês podem conversar com os dois, para eles falarem como foi esse processo na vida deles. Uma coisa é certa: a partir de hoje, se você quer ter uma identidade, eu sou uma missionária, eu sou um missionário. Dentro da minha casa eu chamo Davi e a Emily de missionário direto. Ô missionário, pega uma água para mim. Ô missionário, abaixa a televisão. E de alguma forma eu estou ali tentando declarar o futuro dos meus filhos, que vai ser muito legal perder meus filhos para missões. Perder para missões não é perder, é ganhar. É melhor do que eles ficarem. Prefiro ver meus filhos o resto da vida pelo Skype, mas saber que eles estão cumprindo o propósito que nasceu. Agora nós vamos orar por eles. Por quê? Eles já vão voltar mês que vem para lá. Mas eu queria que a gente orasse e os abençoasse. Mas antes disso, eu queria dizer que eles têm aqui um material. O Homero vai falar em 1 minuto. De pé, fica aqui. Mas eu queria também que eles falassem os contatos deles. Por quê? Assim que eu voltei de lá, eu com os meus amigos dei alguns telefonemas. Gente, fiz coisa pequena. E eu criei um grupo. E aí com esse grupo a gente está conseguindo sustentar um outro missionário jordaniano lá, através deles. Então você faz pouco, mas dá um resultado grande lá do outro lado do mundo, muito grande. Então eu quero hoje levantar aqui mantenedores, pessoas para ajudar o Homero, a Débora, o Atos, e ajudar os missionários e as igrejas que eles estão cuidando lá. Você não imagina os projetos que eles têm, a abertura que eles têm.
as autoridades muçulmanas respeitando eles um tanto, que enquanto a gente estava lá, 2 prefeitos desceram, foram lá até onde a gente estava. O que vocês estão fazendo? Nós viemos aqui abençoar o povo jordaniano, a gente está pintando rua, está evangelizando, está orando. Aí alguns muçulmanos ficaram nervosos. Sabe o que os prefeitos muçulmanos falaram com os outros muçulmanos? Cala a boca, porque eles são cristãos, mas eles estão fazendo por nós mais do que os outros muçulmanos estão fazendo. Eles pelo menos estão vindo aqui demonstrar amor, vocês não estão fazendo nada. O prefeito deu para a gente um café da manhã, deu uma placa. Falei, gente, esse trem vai explodir uma hora aqui. É brincadeira, é pegadinha? Não, eles viram o amor de Cristo. Adivinha quem é entrão? Adivinha quem vai lá nos negócios tudo? Vocês precisam de ver lá com roupa clerical, com colarinho clerical assim, ó. E porque lá para ser cristão tem que usar uma roupa tipo de padre. E aí ele vai, chega lá nas autoridades e fala de Cristo, e eles abrem as portas. É isso mesmo, o ato está normal. Deixa ele. O lugar dele é no púlpito. Ele está meio desanimado hoje, daqui a pouco ele acorda, né, Atos? Ele está abatido, né? Missionário, gente, tem sangue dentro dele. Mas eu quero que você fale aqui agora suas redes sociais, sua maior necessidade, fala do material. Fica onde você está aí, que nós vamos orar por ele. Queridos, é o seguinte, para fazer contato conosco, quem está nos assistindo, quem está aqui, a gente tem uma página no Facebook, facebook.com/famíliaaziz, 2 As e 2 Es, facebook.com/famíliaaziz. Se você quiser se tornar um mantenedor da nossa família, faça contato conosco ou fale com a gente lá atrás. A gente está levantando mais mantenedores porque a gente precisa sustentar mais famílias de refugiados. Hoje a gente tem 13 famílias por fé, todos os meses que a gente tem sustentado. Lucinho está com a gente, tem nos abençoado, levantou essa galera que tem apoiado o nosso ministério lá, e a gente precisa de mais. Se você quiser fazer parte, então fale com a gente lá atrás, ou facebook.com/famíliaaziz. Tem Instagram, Família Aziz. Tem YouTube, Família Aziz. Acha a gente nas redes. A gente trouxe um mosaico de um projeto que a gente tem em parceria na Jordânia com o Centro Cultural de Surdos. Isso, essa é a letra N do árabe, que é a letra Nun, que foi a letra usada para marcar casas dos cristãos lá no norte do Iraque, quando o Estado Islâmico tomou os vilarejos dos cristãos. Eles pichavam a letra N, que dá início à palavra Nazareno, Nasrani, e então eles extorquiam ou matavam ou expulsavam os cristãos desses lugares. A gente fez uma camiseta que tem a letra N também, um versículo de Lucas. Se você quiser adquirir a camiseta, veja lá atrás, tem os materiais lá. A gente tem uma grande necessidade hoje, que é uma van. A gente está batalhando para comprar essa van para o nosso centro comunitário, porque a gente atende centenas de famílias, e a gente tem um carro pequeno e um outro carro um pouquinho maior, muito velho. Então a gente está tentando comprar uma van, a gente precisa de apoio. 100% da venda dos materiais ou das ofertas nesse tempo no Brasil, em que a gente está aqui, é para a compra da van. Se você quiser se envolver com isso, tem uma vaquinha lá no vaquinha.com.br/transporte para refugiados, e aí você pode abençoar a nossa compra da van. Então, se quiser ser mantenedor, receber o nosso boletim de oração, ou conhecer a gente mais de perto, facebook.com/famíliaaziz, fala com a gente lá no fundo, lá atrás. Nós vamos orar por eles então, estenda as mãos. Imagina que o Atos está aqui na frente também. Pai, nós abençoamos a vida dos teus filhos. Obrigado, querido Deus, pelo presente de tê-los aqui essa noite. A gente sabe que vai valer a pena. Vai valer a pena demais. Um dia nós vamos andar nas ruas de ouro, mas a gente não quer andar sozinho. A gente quer ver milhares, milhões de iraquianos, de sírios, de gente que hoje o mundo considera lixo, esterco, mas nós queremos vê-los ali. E o Senhor levantou esse casal, seu filhinho. Por favor, Pai, faz algo tão extraordinário na vida deles. Continua protegendo, dando saúde. Até parentes chamaram eles de loucos quando eles se largaram tudo para ir, mas são loucos mesmo, loucos pelo Senhor e loucos pelas vidas. Deus, não deixa o coração se abater pela distância, não deixa se abater pelos problemas financeiros ou pelas perseguições. Mas nós, como igreja, quem está nos assistindo em casa e aqui, declaramos a boa mão do Senhor sobre vocês, Romero, Débora e Atos, guardando, livrando, levando aos 4 cantos da terra. E através de vocês e de nós que estaremos segurando as cordas, veremos nações rendidas aos pés do Salvador. Nós os abençoamos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós oramos por cada um que atendeu aqui à frente esse apelo, e declaramos, a partir de agora até o fim desse ano,
o Senhor vai deixando claro qual vai ser o chamado de cada um e onde cada um tem que se envolver. Que o Senhor mostre isso para cada um, meu Deus. Nesses últimos 40 dias do ano, a igreja está jejuando 40 dias. Que haja em nós esse espírito de busca do Senhor, para sabermos o que o Senhor quer fazer de nós, conosco e através de nós. É a nossa oração, abençoando cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Amém. Abraça quem está do seu lado e fala assim: você é um missionário. Vamos fazer a última oração, mas eu só quero te lembrar o seguinte: semana que vem eu tenho uma mensagem muito linda da parte do Senhor para pregar para você. Eu queria você aqui no sábado, queria que você convidasse pessoas. Os cultos continuam durante a semana. Amanhã as nossas celebrações, estaremos aqui com o pastor Márcio, com o pastor André, buscando ao Senhor. Quero muito que você esteja aqui amanhã também nos cultos da juventude, culto Cristo Vivo. Tem os cultos que vão acontecendo aí pelas nossas lagoinhas. Mas agora vamos embora sendo despedidos pela graça do Senhor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado por tudo que ouvimos. A gente está perdendo para ganhar, porque no teu reino é o único reino do mundo onde quem perde ganha. Que a gente entenda isso e que a gente saia por essa porta entendendo que é essa vitória que o Senhor nos deu essa noite. Abençoa cada um, livra do homem maligno, leva-nos em paz para a nossa casa, leva-nos em paz como missionários, aonde o Senhor quiser. E que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e o poder do nosso amigo Espírito Santo seja com cada um aqui reunido, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém, amém. Que o Senhor te abençoe. Só que eu vou te pedir um favor: se você puder, então passe ali atrás, adquire o material do Homero e da Débora. Não deixa nada. Alguém né, me disse, Lucinho, nós não tivemos ainda apelo. O apelo hoje foi esse convite missionário para você entregar a vida para o Senhor. O apelo hoje foi para os cristãos, ok? Dá um abraço a quem está do seu lado aí e diga: vamos fazer missões, vai valer a pena. Deus abençoe você pela Rede Super. Até amanhã.